Oi, pessoal, boa noite. Vamos já dar início aqui à nossa live super especial hoje com o Dr. Jonathan, direto do Instagram aqui da RuFriD, tá? Só um minutinho que eu vou chamá-lo aqui. Legal. Boa noite. Boa noite, tudo Tudo bom, bom? Dr. Jonathan? Como é que Tudo vai? ótimo, graças a Deus. Que bom, E aí, cara. Tudo bem por aí? tranquilo? E vocês? Muito calor também? Ó, aqui tá quente que só, viu? Muito quente. Cara, meu, aqui em São Paulo é só passar dos 26, 27, já tá todo mundo fritando na rua. Nossa, não, aqui 26, 27 é a média do ano. Aqui a gente está hoje aqui brincando com 36, 37 graus. Caramba, bicho! Como é que você Essa é. sobrevive? Então, é ar-condicionado o tempo inteiro. Não tem jeito. Ar-condicionado aqui não é luxo, é necessidade. É bem assim, sabe? Bem assim mesmo. Quando eu Então, fiz uma parte da minha graduação de Química lá no Canadá, né, que ah, eu fui para a University of Guelph, no verão, lá bateu 43 graus. Eu não nossa. queria nem sair do quarto, pra você ter noção. Não dá, é muito calor, muito quente. Aí você falando que é nesse esquema o ano inteiro a média. Aqui é o ano inteiro. Aqui não tem jeito. É bem assim mesmo. Né? Vou me manter aqui. Não, mas é sossegado. Depois você acostuma, você prefere o calor do que o frio. Não tem jeito, não. Eu passei Daí, muito frio. Já que você falou do seu calor do Canadá, eu vou falar do meu frio que eu passei na época do meu doutorado sanduíche. Eu fui fazer doutorado sanduíche em Ohio, lá ah, na Universidade de Ohio, né? Ohio State, com a professora sei. Kumar. Cara, eu peguei lá, eu acho que o pior inverno dos últimos, sei lá, 30 anos. Putz, Tinha dia que tava menos 30 graus. Cara, aí não dava. Não dava. Eu saía só com o olho assim do lado de fora, todo coberto aqui. Meu, e o vento batia aqui no seu rosto, parecia que tava cortando sua pele. parece É que é um monte de impressionante. agulhada. É, muito ruim, muito ruim. Aí por isso que eu E pelo prefiro o cabelo, como que é? calor. Prefiro os meus 30 positivo. Cara, é pesado isso daí, mas é gostoso também, né? A gente fica falando assim, mas eu Ah, não, falo é. brincando porque são outras experiências, né? Viver num local muito quente, viver num local muito frio, acho que tudo entra muito de acordo com, principalmente com os tópicos que nós vamos conversar com hoje, né? Que é a adaptação. Adaptação, exatamente. É Exatamente. a adaptação. Quem se adapta melhor, quem tem os melhores materiais para ter uma boa adaptação ao ambiente que você está, é aquele que vai se diferenciar e vai crescer no mercado de trabalho hoje em dia, né? É verdade. Então, Você tem toda a eu- razão. Inclusive, eu acho que a gente pode até já ir iniciando, né? Para a gente Uhum. não delongar muito aqui nosso papo, senão vai longe, viu? Eu adoro uma conversa. Eu também, você já percebeu, né? Viu? Então, primeiramente eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite aqui, participar dessa live, né? E agradecer a parceria também com a RuFriD. A gente já utiliza os materiais da RuFriD há bastante tempo, né? Tanto no nosso dia a dia clínico de consultório, quanto nos nossos cursos presenciais ou online, né? Inclusive, quero deixar aqui já dito que hoje está abrindo a minha segunda turma do curso online, 100% online de correção de sorriso gengival. E um detalhe, né? Eu deixei para anunciar aqui dentro da RuFriD, porque a gente tem uma visibilidade muito grande aqui dentro, né? E principalmente com a presença do professor Jonathan, né, também.
Isso. Porque eu tenho um recado, né? Os 10 primeiros alunos que fizerem a matrícula, que comprarem o curso, eles vão ganhar o primeiro planejamento digital com os melhores laboratórios, com dois dos melhores laboratórios do país, né? Então Caramba. eu consegui isso com o laboratório Lápide e com o laboratório IP, que são meus parceiros aqui há muito tempo. Faço todos os meus planejamentos com eles, né? E são muito bem estruturados. E a gente conseguiu isso, que o primeiro planejamento daquele famoso guia duplo lá de Pério, se o aluno comprar o primeiro dele está garantido, tá? Então só para os Legal. 10 primeiros só, né? Então corre lá Então tem e que. faz a matrícula. E eu vou falar uma coisa, a odontologia digital, ela tá pegando tão forte que eu acho que é uma coisa que não tem como fugir. Eu Não, sei não que tem. ainda no Brasil nós temos muita limitação, tá? Principalmente com a situação socioeconômica de muitos, né? Isso. Mas em breve, eu acho que 2, 3 anos não vai ser mais aquela coisa que a pessoa fala, ah, odontologia digital, a pessoa, nossa! Não, acho que 2, 3 anos o pessoal já vai estar acostumado. E ou a gente Exatamente. começa a aprender a entrar nesse mundo, ou o mercado de trabalho lança a gente para fora. Não tem Isso jeito. mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E, Está cada inclusive, vez mais, na verdade, está cada vez mais acessível. Eu tenho certeza que em São Paulo ainda é mais acessível ainda do que onde eu estou aqui, em Teresina, né? Mas aqui a gente já tem grandes centros também de radiologia, com scanners intraorais, com tomógrafos muito bem equipados, tá? Que sim, já desenvolvem toda a técnica, né? De radiologia, escaneamento, fotografia, escaneamento de face, né? Então, isso tudo é muito importante para um diagnóstico e para um planejamento melhor, né? Dentro da exatamente. dentro da nossa periodontia, tão sonhada periodontia, né? Então, E, isso é bastante relevante nos dias atuais, né? O que a gente está falando. O próprio paciente procura a gente por conta disso, né? Porque ele hoje ele busca mais conforto, ele busca mais precisão, assertividade, não é, com o máximo com o mínimo, na verdade, de dor possível. Por quê? exato. Porque no próximo dia, no dia seguinte, o paciente ele já quer voltar a todas as suas atividades normais. Seja ela Exatamente. trabalho, seja ela social, seja ela aqui no virtual, né? Isso Então, o mesmo. paciente quer sorrir logo quando ele, de cara, ele já quer sorrir depois da cirurgia. Então, O quanto mais rápido para ele, melhor. quanto mais rápido, Exatamente. melhor. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente está hoje aqui nessa live, para justamente a gente passar um pouco da nossa experiência, né? Uhum. Frente a esse desafio e frente a essas tecnologias e, claro, utilizando sempre bons materiais que vão aumentar ainda mais o nosso potencial, né, de assertividade. Mas, Exatamente. Jonathan, eu vou deixar você aqui um pouco à vontade agora. Pessoal que for surgindo dúvidas, se quiser fazer as perguntas, eu estou de olho aqui, que é para eu interagir também e fazer as perguntas necessárias e dentro da nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez você, Jonathan, e a Rufraidi por abrirem esse espaço que eu acho tão importante no nosso dia a dia. Um Que prazer isso, tê-lo aqui e fique à vontade. que isso, professor. E eu falo para você, é uma grande alegria receber esse convite, receber a intermediação também da Rufrid por ter me escolhido dentre de tantos professores. E eu vou falar para você, muitos professores até mais gabaritados que eu, por esse tempo de vida, de experiência. Então, eu me sinto extremamente honrado de estar aqui com você mesmo. Tá? Agradeço muito e a Rufrid também Brasil por essa oportunidade. E quando a gente fala um pouquinho de odontologia digital, atualmente eu ponho
uma palavra que é o que eu vivo atualmente. É uma palavra que eu chamo de sonho, tá? Porque o meu sonho atualmente, eu não consigo trabalhar com odontologia digital. Mentira, consigo. Eu consigo isso daí, é só mandar para uma radiológica. Como você sabe, aqui em São Paulo, a tecnologia chega muito acessível, muito rápido, de uma maneira esmagadora. Então, É manda uma verdade. radiológica e tudo. Só que eu acredito que o dentista, aí que vem um grande quê da questão do periodontista, o amor à profissão periodontia. Tem muitos centros radiológicos aqui que manda para lá, eles planejam tudo, manda tudo aqui pra gente, e a gente basicamente só coloca a lâmina numa canaletinha e acabou, entendeu? Muitos acreditam que é isso. E essa não é a odontologia que pessoalmente, eu prego. Então, o que eu falo de sonho é eu comprar o meu scanner digital para colocar, para digitalizar o paciente. No futuro, às vezes, até comprar o tomógrafo para ter aqui, para já aceitar o paciente. E agora, voltando um pouquinho mais para trás dos meus sonhos, até um tempo atrás eu tinha um sonho meu, professor, que eu falava, eu nunca vou conseguir comprar. Um dos meus sonhos, o Fabrício está aqui, não deixa mentir, era comprar um porta-agulha de titânio da Rolfrid. Legal, legal. Era um sonho meu, porque isso bate muito de frente a uma filosofia minha, que era o seguinte: eu quero fazer cirurgias minimamente invasivas. Aí muitos professores chegam para mim e perguntam, tá, mas para que você quer fazer minimamente invasivo, sendo que a literatura mostra que você sendo minimamente invasivo na micro e na macro, você vai ter resultados muito similares. A grande questão é essa. E para o meu paciente? Que é Exatamente. uma coisa que está começando a pegar na literatura, é perguntar ao paciente como ele se sente. Entendeu? Exatamente. Então nós estamos vindo agora, Cairo publicando algumas coisas, com algum questionário de avaliação do paciente, o que ele acha. Exato. Hoje, na publicação que nós estamos aí para lançar, também falando isso, sobre o que o paciente sente sobre isso, o que é melhor um ou outro. Então, o que eu percebo? As técnicas para o dentista estão se modificando, e eu não vou falar para você que estão se tornando mais fáceis, tá? A Não, princípio, a curva de aprendizado está subindo. A odontologia digital é tão fácil quanto trabalhar com a odontologia analógica? A resposta é não. Nós temos que passar. isso. Você tem que ter uma curva de aprendizado para trabalhar com ela. E isso eu digo porque você falou que quer viver esse sonho, eu vou te dizer que eu já estou vivendo esse sonho. Eu Aí, ó, já, que beleza. eu já tenho o scanner intraoral já há 2 anos e quase 2 anos e meio que eu estou com o Trios da Ah, Trishape. maravilhoso. Muito bom. Desse tempo para cá, eu só tenho tido uma evolução muito grande nos meus casos, tanto de periodontia, eu também sou implantodontista, né? Então, tanto de implante quanto de periodontia, principalmente nessas cirurgias de correção de sorriso gengival, nas cirurgias guiadas de implante, isso foi, assim, um salto muito grande dentro da Sim. minha clínica, da minha experiência clínica. Então, E assim, eu, hoje eu já estou, inclusive, estudando a questão de softwares. Por quê? Porque o que você falou, eu fico assim muito naquela eu gosto muito de planejar os meus próprios casos. E quando a gente chega e une os dois, tanto a parte clínica, planejamento, dentro do software, a nossa visão de periodontia e de planejamento fica muito grande. E o limite, a gente brinca que o limite não tem limite. Agora você tem uma possibilidade bem maior do que você tinha antes. Imagina que quando eu fiz minha especialização, né, em Piracicaba, né, em 2007, né? não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, não. Eu sou novinho também. 2007. A gente planejava os casos de correção do sorriso gengival com periapical na mão e com a sonda na outra, para a gente ficar fazendo a sondagem óssea, né? E hoje Caramba, a gente já mudou tanto, né? De lá para cá. já, Uma já mudou. simples tomografia já resolve tanto a nossa vida.
E já ajuda tanto Nossa, ao nosso planejamento que isso é fundamental. é Então, eu maravilhoso. gosto muito de falar que o biológico, a biologia por trás de tudo, de toda a técnica, de tudo aquilo que a gente aprende, vai ficar para sempre. O que a gente vai aprimorar cada vez mais são as tecnologias. Mas Exatamente. pode falar, senão eu vou ficar falando aqui, vou me cortar Não, muito. que isso. É bom porque o nosso objetivo aqui é compartilhar nossas experiências com todo mundo. Isso, Então eu acho isso aí exatamente, exatamente, fantástico. exatamente. E quando eu falo que o meu sonho era aquele porta-agulha, vou mostrar para vocês que eu tenho uma foto dele aqui. Fica melhor assim, né, para mostrar. É, fica melhor assim, fica melhor assim. O meu Top. sonho era esse porta-agulha. Por que isso? Porque eu tinha um sonho de trabalhar na microcirurgia, principalmente com fios 10 zeros. Ah, Legal. e para muitos viraram para ele e falaram: Jonathan, isso é doideira, não tem necessidade. Mas para mim tem. Eu não quero ver o ponto no final da cirurgia. Eu quero que meu paciente ele olhe e fale: caramba! Só que para eu conseguir trabalhar com fios 10 zeros, eu tenho que aprimorar outros pontos. Primeiro, Exato. retalho nunca pode ter tensão, porque a partir do momento que tem tensão, o seu ponto, a chance de ele falhar ou se romper é muito grande. Eu não posso criar, eu brinco muito com meus alunos, eu não posso criar a carne moída formado lá embaixo. Então, todas as minhas incisões, elas têm de ser 100% precisas. Para ser preciso, eu preciso do quê? De uma boa lâmina. E uma Isso. boa lâmina, ela não pode perder o corte durante a incisão. E se perder o corte, ela tem que ser trocada. E Exato. aí que a gente começa a pegar na alma de muita, muita coisa, né? É E hoje, verdade. saindo um pouquinho do digital, eu sei que a gente está muito ao fundo do digital, voltando um pouquinho para o analógico. Existe um instrumento que eu gosto muito de falar dele, porque até o presente momento foi um instrumento que modificou muito minha vida nos planejamentos. Porque periodontista, vamos ser sinceros, o periodontista ele tem que pensar tanto na estética vermelha quanto na estética branca. Não adianta eu isolar esses fatores. Não. Ontem eu percebi, nós conversamos bastante, nós vamos além da estética vermelha, para a estética branca, para pensar no posicionamento de lábio. E o periodontista, ele é o fino do fino. Porque nós temos que ser finos na mão, não podemos sair fazendo carne moída nas incisões, nos retalhos, tá? Exato. E no nosso planejamento, nós temos que englobar um universo muito grande. O periodontista, muitas vezes, vai desconstruir planejado para o quê? Para um protético reconstruir. Estou falando Exatamente. alguma besteira? Não, Quantas é vezes, exatamente isso. num planejamento, a gente não expõe raiz para depois colocar uma faceta para poder transformar numa proporção? Ou então, a gente precisa de uma ortodontia para fazer um reposicionamento daquele dente. Então, se o periodontista não está ligado em tudo isso, a gente acaba falhando Falei. lá no final. E Exatamente. para quem ainda trabalha no analógico, existem muitos conceitos biológicos. Eu gosto muito do Pascal Magni, o grande Pascal Magni, que ele trabalha muito sobre proporção dental. E aqui vem uma grande pegadinha, até de instrumento da Rufrit, que eu sou obrigado a falar para todos, eu não tenho medo, não escondo de jeito nenhum, que esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é dar a periodontia real para todos, a periodontia Exato. clínica, Isso é muito tá? importante. Um Isso é instrumento muito... que nós chamamos de sonda de Schuh. Exato. A sonda. Todo mundo, eu acho que já conhece ela ou já ouviu falar. Ou já ouviu falar. A gente brinca até no... Quando a gente vai fazer alguns treinamentos, você chama ele de chuchu. E é um instrumento maravilhoso, que ele segue muito bem a literatura. Ele foi desenvolvido através do Stefan Schuh pela literatura do Pascal Magni. A sonda de Schuh, a régua de proporção de Schuh, aí nós vamos para uma parte muito importante. Nós temos 3 kits. A sonda, que ela vai nos facilitar, porque ela é anatomizada, tá bom? Então ela tem uma curvinha na própria sonda para ela respeitar a região de bosta.
O segundo kit nós temos de proporção, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, e um terceiro kit, que ele é o de espaço biológico. Ele vai nos facilitar, quando nós rebatemos o flap, a observar onde nós devemos colocar nosso ponto de crista óssea. Show. Respeitando sempre a biologia. Porque Claro. apesar das técnicas elas irem variando de acordo com o tempo, os conceitos biológicos, eles sempre se mantêm. Exatamente. Tá certo? Nós sempre ganhamos algum conhecimento a mais que vai aprimorar um pouquinho mais. Então, atualmente está batendo muito na tecla do fenótipo gengival. Então, não sei se você, com certeza percebeu, a literatura tem se movimentado muito, conversado muito sobre fenótipo gengival, correção do fenótipo, uma ortodontia, quando vai fazer uma vestibularização, tá? Mas os conceitos biológicos, eles tendem a se manter o mesmo. Sim. E, através dessa fontinha, que ela segue bem esse conceito, nós conseguimos ter um planejamento muito melhor e mais rápido. Por quê? Até então, eu vou ser sincero para vocês, antes de usar essa fontinha, eu não vou falar para vocês, entrar numa live e falar, ó, gente, eu sou o deus da periodontia, eu nunca errei, tá? E eu sinto falar para vocês, eu não sou o deus da periodontia, até hoje eu erro, é normal, do ser humano, mas tem um professor que eu gosto muito, Narras, um grande amigo meu, que fala para mim, a partir do momento que você começa a acertar, errou um. Acertar, quer dizer que você está seguindo o caminho certo. O problema é quando você está acerta, erra. Aí tem alguma coisa errada. Aí tá na hora de você voltar para a base, né? Estudar um pouquinho, aproveitar o curso online, fazer a inscrição, porque toda essa base biológica por trás da cirurgia vai estar muito bem explicado lá, muito bem detalhado. E outra, às vezes a realidade do periodontista não é a nossa, por exemplo. A nossa realidade é totalmente diferente, né? Uhum. Então, às vezes, o que eu tenho muito facilitado na minha mão, assim como você tem a régua, eu também tenho a régua de Schuh, como eu tenho o scanner e que eu tenho a possibilidade de fazer as tomografias do meu paciente, fazer todas as medidas prévias, né? A gente ensina justamente isso, que você no dia a dia clínico seu, você não precisa de todos esses instrumentos para você conhecer a biologia por trás da correção, né? Então, é claro que quando você tem todos esses instrumentos, isso vai ser ajudado. Mas quando você tem esse conhecimento, que é muito importante você ter, sim, você começa a acertar como você estava falando. Então, a dificuldade, o erro vai se tornar cada vez mais difícil. Sim. E isso é que torna a periodontia tão bonita no meu ponto de vista. Sim. Quanto mais biologia a gente entende, mais assertivo a gente é no nosso tratamento. Com certeza. Não, e você está completamente correto. Os instrumentos, os scanners vieram para facilitar. Mas se eu virar para você e falar, eu posso entrar na moda antiga de pegar uma sonda, medir o tamanho do dente, medir a largura, fazer a proporção e achar o ponto de zenith? Consigo. Consegue. Mas seria muito mais fácil colocar uma sonda ou planejar no computador para na hora da cirurgia já está tudo pronto. Exatamente. Então você diminui os passos que você tem que dar que poderiam te gerar um erro. Exato. Entendeu? Então, a sonda de Schuh, vem outro ponto extremamente importante dela, tá? A sonda de proporção de Schuh, ela é utilizada para fazer a proporção anterior, nunca a posterior, que é uma das regras claras, tá? E outra, ela vai apresentar uma proporção próxima de 78% em todos os pontos dela. Então, quando ela foi desenvolvida, tá? Eu estava lendo toda a bibliografia quando foi lançado a sonda de Schuh, peguei todos os artigos de referência, e o artigo de referência supremo para o Stefan Schuh foi do Pascal Magni, onde ele avaliou vários dentes centrais, laterais e caninos,
e separou eles entre desgastados e não desgastados, tá? E fez uma média de tamanho, onde bateu que para o central era aproximadamente 78%. Só que para a lateral isso já não se torna uma grande verdade. Não é, exatamente. O incisivo lateral, ele tem uma queda, vai para aproximadamente 73%. Então, aquilo que eu falo para todo mundo, não adianta eu querer usar a mesma medida do central para o Pro lateral. lateral. Um artigo da Álvares, e ela fez uma metodologia que eu achei muito bacana, muito legal, onde ela pegou a foto de uma modelo e, através do computador, modificou a proporção dos dentes. E ela percebeu que, na proporção onde todos tinham a mesma proporção, então vamos mais já, colocou 85, 85, 85%. Tanto dentista quanto os leigos, eles preferiam o quê? Eles preferiam antes. Olha que perigo isso. Olha que perigo isso, você fazer uma cirurgia onde o paciente fala, doutor, eu preferia antes. Eu queria como estava, não gostei. Aí entra uma parte importante, você falou, essa questão eu acho que eu tenho que falar uma coisa bem importante. Hoje, com a tecnologia, vou voltar para a tecnologia, porque não tem jeito. Sim, Né? não. A gente consegue mostrar para o paciente como ele vai ficar, né? Ou como ele poderá ficar. Exato. Por quê? Porque a gente trabalha com fotografias, com escaneamento e com o planejamento digital. E aí, o que eu faço muito? Eu mostro para o paciente o quanto que eu vou conseguir aumentar daquele dente, né, daquela proporção. A gente até consegue ver proporcionalmente, que nem você está falando com a régua. E a partir disso, que o paciente visualiza, né, ele consegue enxergar ali como que ele vai ficar, porque eu faço um esquema de vídeo e fotos juntos, né, no planejamento, que eu acho bem bacana. Sim, importante. O paciente visualiza, ele diz, poxa, gostei, eu quero isso para mim, eu quero ficar com esse sorriso. E aí o que acontece? A gente acaba diminuindo a chance disso acontecer. O paciente ele já visualizou antes. Então, esses pontos estão bem detalhados no nosso planejamento dentro do curso, sabia? Eu posso até, enquanto você fala aí, posso até abrir um videozinho aqui para você. Só para você ter uma noçãozinha aqui rápido, mas pode ir falando, na hora que eu... Eu acho bem... Não, é a realidade isso. Eu vou falar para você, quando eu comecei a utilizar esse sistema de planejamento... Vou girar rapidinho aqui. Vai lá, fica à vontade. Olha lá. Consegue ver aqui, ó? Aí, agora melhorou. O rosto do paciente aqui, ó. E aí eu consigo pôr aqui, ó. Tá vendo a altura do dente que vai ficar da paciente. E aí eu faço todo o planejamento já com guia, justamente para a paciente ver, conseguir visualizar o que vai, né? O que ela vai estar recebendo, entendeu? Então, toda essa visualização da paciente é muito interessante, muito importante, até mesmo para vender o nosso produto, né? E aí, quanto melhor a gente apresenta, quanto mais a gente vende o nosso produto, mais chance a gente tem de usar o que é bom. Porque a gente vai ter margem para comprar a régua de churro, as lâminas da Hufraidi, as microlâminas da Hufraidi, que eu adoro, né? Eu uso, inclusive, lâmina da Hufraidi 15C, que eu acho maravilhosa. Perfeito. Eu acho muito boa. E eu gosto muito da microlâmina da Hufraidi A69. Eu uso muito. Ela é ótima. Eu também uso. Muito legal, muito legal. Então, assim, todas essas questões são muito interessantes. Muito interessantes. Mas pode continuar. Sim. Isso que você falou é a realidade. Até pouco tempo atrás, tinha-se muita dificuldade na venda de propostas, porque para a gente, na nossa cabeça, isso é claro e isso é fácil. Mas agora para o paciente fazer uma mudança dessa gigante, para isso é difícil. O paciente tem que estar super disposto,
Na verdade, Tem, ele tem que querer realmente, porque a mudança sim. é brusca. Ontem, eu vi que você estava na live ontem, né, com Aham. a Maria Fernanda e o Dr. Ricardo, e a mudança que eles proporcionavam para a paciente era incrível, né? E a paciente tem que estar a Tem que estar fim de preparado. fazer aquilo, né? Que senão Sim. acaba. E, e você evita com o sistema digital dessa maneira que você falou, do paciente, ele já sabe mais ou menos como ele vai se olhar. Porque tem alguns pacientes que passam por mudanças tão bruscas, isso eu já vi acontecer, apesar do paciente ficar 10 mil vezes melhor, ele tem dificuldade de se aceitar em frente ao espelho. Então, quando você mostra, ele já começa a assimilar e durante o tratamento, o step by step, ele já vai assimilando e ele já vai aceitando aos poucos. É Diminui a verdade. chance disso acontecer. É verdade. E é importante isso daí, porque às vezes as mínimas mudanças fazem uma coisa enorme numa paciente. Eu vou mostrar um caso, esse é um bem rapidinho, só por fotos, em Tá. que apenas o reposicionamento de Zenit já deu uma mega diferença para essa paciente. O suficiente para ela apagar todas as fotos antigas que ela tinha sorrido, que estava sorrindo, para pôr as E novas. para pôr as novas. Exatamente. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, uma mudança foi até que Sutil. grande, principalmente nesses laterais, mas, por Sim. exemplo, nesses centrais, que foi o local que mais chamou a atenção dela, que ela virou para mim e falou, era isso que eu queria na minha vida, Exato. foi isso que mais chamou a atenção dela. Então, Então, a muito sonda bom. de proporção, nesse momento, na hora que eu coloquei, encaixei aquilo dali, porque era um filetezinho de 1 milímetro. Não era grande coisa que eu falar, nossa, vai mudar toda a vida. Uma mudança sutil. Uma mudança sutil que fez toda a diferença para Com ela. certeza, com certeza. Entendeu? E para ela ficou maravilhada, adorou, trocou tudo. Só que para eu conseguir esse resultado, eu vou falar para você, para mim, esses são os mais difíceis. Sim, Por quê? Você precisa de uma boa magnificação. Não adianta tirar 1 milímetro no olho, é muito difícil. é Não bastante. estou falando que é impossível, eu tenho certeza que muita gente consegue aí, mas é difícil. Uma lupa e uma boa fonte de luz, ou até uma microscopia, vai facilitar a vida para você colocar e desenhar essa Exato. margem gengival. O periodontista, eu gosto de falar, e ele não trabalha com um cabo de lâmina de bisturi e uma lâmina, ele trabalha com um pincel. Que a É partir do verdade. momento que nós vamos passando, nós vamos esculpindo um novo paciente. Nós vamos esculpindo uma nova margem e aquilo é o nosso retrato final. E é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, sempre quando eu decido fazer algum investimento. Eu sempre, que a hora que a gente vai ver, dá aquele peso assim, você pensa, fala, ai, minha conta. Mas você pensa, eu gostaria de estar pintando. Tá? Eu vou criar uma coisa bem robusta, não estou falando na realidade, tem muita gente que pinta com dedo, tá? Mas eu preferia estar pintando com pincel delicado ou aquele pincel duro que nem a tinta consegue pegar. Exato. E quando a gente pensa em instrumentais, na periodontia principalmente, na odontologia em geral, mas na periodontia que ela é tão clássica que nós fazemos mudanças mínimas com grandes diferenças, a gente precisa ter coisa boa. Não Com adianta eu querer certeza. pegar um volume para no meio da minha escultura do Zenit, ela Isso. perder. Exatamente. Inclusive, Se você está afim de proporcionar essa qualidade e assertividade dos seus tratamentos para o paciente de vocês, né, para os nossos pacientes, você tem que trabalhar com coisa boa. Não adianta. tem. Não adianta. Porque isso é a pura verdade. É a pura verdade. Às vezes, durante a manipulação do tecido, se você está diante de um tecido fino, né, a manipulação de um tecido fino, se você não tiver uma pinça adequada, se você não tiver uma Exato. lâmina adequada, se você não tiver uma magnificação, como você falou, você corre muito
o risco de lacerar esses tecidos, de provocar um dano, de atrapalhar um pouco a cicatrização. Não estou nem falando de se o resultado vai ficar ruim depois ou bom, mas que vai atrapalhar um pouco mais a cicatrização, o paciente vai sentir mais dor, o paciente não vai voltar às atividades normais dele quando ele queria. E tudo isso Exatamente. por conta, talvez, não da sua destreza, porque eu acredito que os cirurgiões dentistas, eles são bem formados, eles têm uma destreza manual muito Sim. boa, né? Mas aliado a essa destreza manual muito boa, nossa, que a gente já adquire durante os 5 anos de graduação, e depois mais 5 anos de especialização, ou mais, como foi o nosso caso, né? Muito tempo estudando. A gente adquire mais destreza, mas quando a gente alinha a destreza a um bom instrumental, a gente com certeza tem melhores resultados. E Isso é claro dentro da minha clínica. E o zelo que eu tenho pelos meus materiais é incrível. é enorme. Inclusive, a minha caixa cirúrgica, nem a minha esposa coloca a mão, para você ter noção. Eu tenho mais ciúmes Ela é da minha dentista caixa também? cirúrgica. É verdade. E outra coisa, além de ter bom instrumental, é o fator chave para o sucesso a longo prazo, é ter Isso. amor a isso, ter É, amor àquilo que você faz. Porque exatamente. quando você tem um amor, não adianta, você sempre quer melhorar. Exato, Você sempre exato. quer progredir. E você sabe que para você dar E um o degrau, essas coisas engraçado é que quem tem esses resultados sempre bons e altos, resultados altos, sempre busca o melhor. Sim, Ele tá ganhando, o time tá ganhando, e ele quer tirar o centroavante, o melhor centroavante do mundo, e pôr o melhor ainda do que ele, se exatamente. puder. Então, assim, a gente sempre busca o melhor. Sempre está atrás do melhor fio de sutura, da melhor lâmina, do melhor cabo, do melhor scanner, do melhor, enfim, do melhor tudo. Para quê? Para que torne a nossa vida muito mais fácil e que torne a vida do nosso paciente melhor. Isso é que é o legal de se dizer. Porque aí o nosso paciente ele vai ter uma qualidade de resultado muito melhor e vai ter Uhum. muito mais chance de sair feliz com a gente. Que é o que a gente quer. O sucesso Sim, nada mais é isso. Do que a gente deixar o nosso paciente mais feliz. Ele vai sorrir mais. exatamente. Então, isso é Eu, fa- básico. eu falo assim, quando eu estou no consultório, eu brinco com todo mundo que eu estou no meu parquinho de diversão. Por quê? Eu, além de fazer escultura, eu deixo outra pessoa mais feliz ainda. Tem coisa melhor que essa na vida? É Não verdade existe. isso aí. Não tem melhor lugar. E eu acho que só tem um lugar ainda melhor, que é quando eu vejo outras pessoas replicando, que é o seu objetivo do curso. Você ver outras pessoas replicando e saber que você está fazendo parte agora da vida delas. Exatamente, exatamente. E Isso não. essa oportunidade que o online traz é muito legal, porque a gente consegue abranger muita gente do Brasil todo, né? Na verdade, a gente já tem vários cursos presenciais aqui que são sucesso, né? Todo mundo faz aqui da região, aqui por perto. Mas a possibilidade do online abriu um leque ainda maior. E isso é muito legal Sim. de ver, porque a gente consegue mostrar o que a gente faz de maneira apaixonada do jeito que a gente faz, né? Uhum. Para o maior número possível de pessoas, de espectadores, de alunos, né? E isso é muito importante, isso é o que a gente se propõe, né? E isso é gratificante. Com certeza. Quando meus alunos começam a postar as cirurgias que eles fazem, né, e de sucesso, nossa, eu reposto e dou os parabéns e eu fico mais feliz do que ele, eu tenho certeza. Você tá falando aí, eu até arrepio aqui. É isso Porque mesmo. é uma delícia ver isso daí. E agora, só dando um prosseguimento um pouquinho, eu vou mostrar agora um caso, Mostra lá um que que eu nós fiz. já estamos com 40 minutos de live, hein? Caramba! Já, Quase já, já, já o Instagram começa a cortar aí. já, já começa a chiar. Eu vou mostrar então, eu vou dar uma. Mostra. Vou pular um pouquinho, que eu sei que o pessoal gosta de ver tudo antes e depois, então eu vou mostrar. Mas eu queria mostrar um outro instrumental que realmente tem mudado a minha vida, melhorado Ótimo. e muito.
tá? Pode mostrar. Então, essa paciente chegou no meu consultório, eu acho que dá para perceber o porquê. Um sorriso gengival enorme, um fenótipo Dente também bem quadradinho. extenso. E ela tinha muita vergonha de sorrir. Ela chegou para mim, tadinha, falou: Ó, eu não vou sorrir aqui, mas você sabe, você é dentista. Eu falei: Não, mas aqui que você tem que sorrir, né? Vamos tirar fotos e tudo, vamos montar, né? O caso. Fabrício já cantou a bola aí, ó, já falou do Já. mimimi. E depois de fazer todo o planejamento com a sonda de Chu, no central, depois reportar os pontos de dentes para os dentes vizinhos, do canino ao canino, tá? Qual que é o segredo? Eu coloquei uma foto de uma outra cirurgia minha, que era um outro enfoque, mas para mostrar um instrumento que eu simplesmente estou apaixonado por ele, que tem me ajudado muito. É o Minimi, que foi desenvolvido pelo Steven Urban, tá? O preconizador da salsa de technique. E eu acho que ela tem me ajudado muito, porque ele é extremamente anatômico. E o bordo dele é bem arredondado, não aquele bordo cortante que fica fazendo a carne moída do periósteo, igual o Monte fazia, tá? Certo. Não criticando quem gosta, pelo amor de Deus, cada um vai ter, mas às vezes é uma opção para quem tem dificuldade. Então, o Mirimi, ele vai adentrar muito bem nas características anatômicas individuais, principalmente na região da maxila anterior, que muitas vezes você vai ter que soltar até ali em cima, tem que alcançar ali em cima, e o Monte não tem uma anatomização própria para isso. É Porque o verdade. Monte, como o próprio nome diz, é uma cureta. Esse é o ponto. Ele é uma cureta de É Monte. uma cureta de monte. A gente que adaptou para isso na odontologia. Era para fazer a curetagem de lesões gigantes, enormes. Então, esse Minimi desenvolvido pelo Urban, ele tem 2 pontos principais. Então, eu vou passar aqui um pouquinho mais para frente, que aqui eu ia mostrar step by step, mas Tá. a gente se perdeu um pouquinho. Então, Levanta só um pouquinho, que eu acho. Aí. isso, quero mostrar ele, deixar aqui na partezinha. Só um pouquinho. Aqui, ó. O Minimi, ele tem uma parte maior, tá? Então, olha só como ele consegue alcançar bem regiões maiores e uma partezinha um pouquinho menor, que eu gosto de usar muito para região de papila ou regiões estreitas, que é difícil de alcançar. E ele é bem longo. Excelente. Então, dá para fazer um belo de um afastamento. Então, nessa cirurgia, eu usei essa partezinha menor para quê? Para liberar a parte de papila, que é uma parte super delicada. Eu não estou falando que reposiciona a papila. A gente deve reposicionar a papila, porque se a gente não mexe em papila, nossos casos acabam ficando desastrosos. Exato. Então, quantas vezes eu tive que modificar a papila no lugar, seguindo, é óbvio, os preceitos biológicos, tá? Tendo isso sempre em mente. Mas depois de soltar, a gente pode começar tranquilamente e liberando as outras partes. Tem até o videozinho que o grande Fabrício fez para mim, que ele tá bem mais rápido e acho que vai ser melhor para vocês verem. Uhum. Tem até um pouquinho aqui que o Fabrício colocou. Ó, Tá até publicado no... isso é muito legal que você está falando, porque na grande maioria das vezes, né, os pacientes que procuram a gente para fazer uma correção do sorriso gengival, uma plastia, enfim, eles têm um tecido muito fibroso, não é verdade? Sim, O fenótipo deles é espesso e a dificuldade, a gente tem uma grande dificuldade justamente nessa hora da cirurgia. Nessa hora de exatamente. deslocar o retalho, né? De ter o acesso ao tecido ósseo, né? Fazer o retalho em espessura total. E esse instrumental é incrível. E isso ajuda mesmo. O que ele está falando aí é extremamente importante, o que o Dr. Jonas está falando, porque isso é um dos passos fundamentais da técnica, né? E esse instrumental é excelente. Adorei. Ele vai... aquela parte que... A bateria anterior, ele vai ter uma concavidade, principalmente quando você passa da região da pré-maxila e está indo para a região nasal. E essa Isso. concavidade, se você está com um monte e não presta atenção, nesse caso não precisa, a gente só vai até a linha mucogengival.
tá? Eu Isso, não passo além disso, é claro. Mas algumas cirurgias a gente vai ter que passar, principalmente quando a gente tem que fazer o reposicionamento, porque nós não temos uma faixa de ceratinizado própria para isso. O que que acontece? Eu já vi muito aluno onde ele foi direto com uma artilharia cortante e causou um nossa, acidente, eletrogenia. Não que vai isso, falhar, mas vai causar um sangramento desnecessário. O nosso pós-cirúrgico, ele vai ter, provavelmente, um pouco de dor que não era necessário, não fazia sentido ter. exatamente. Então, utilizar o material correto na hora correta é de suma importância. Isso é muito legal. Isso é Entender muito para que importante. Inclusive, isso é tão importante, que dentro do curso eu disponibilizo um e-book só de instrumentais, entendeu? Eu importantíssimo. falando da importância deles, de onde usar e até da posição que a gente tem que estar na hora de usar eles. Isso tudo dentro do curso. Então, assim, toda essa questão de materiais, de delicadeza com os tecidos, é fundamental no nosso dia a dia. Como a gente vem conversando aqui, como você mostrou, excelente material, muito bem documentado o seu vídeo, gostei Obrigado. bastante. Eu também faço muito vídeo, mas eu sei que dá trabalho, né, para a gente gravar. Dá um pouquinho. Mas é gostoso, é Mas é gostoso. gostoso, depois a gente, nas aulas, a gente mostra, a gente faz tudo, a gente faz porque ama mesmo, eu já notei isso. Sim. E ficou E muito bacana, eu gostei muito, eu gosto muito desse instrumental. Ele é muito é, ele, é, importante dentro da cirurgia. ele é maravilhoso. E essa cirurgia, quando eu pedi a tomografia, eu já percebi que tinha um fenótipo bem desfavorável para fazer a técnica flapless. Tá? Sim, Eu sei que os pacientes adoram a técnica flapless, mas experiência própria. Não vá me inventar fazer uma técnica flapless quando não tem indicação. Vocês vão passar horas e horas e horas e horas tentando e não vão conseguir. Por quê? Você tem um mini Oshmi para um osso enorme. Aqui, eu até fiz, eu fiz um dentinho com o mini Oshmi para ficar bem didático, para vocês conseguirem enxergar bem o trabalho que dá. Não é, se você tem um fenótipo muito espesso, agora eu posso até mudar o termo, que aqui nós partimos para um biótipo espesso, já que sim. nós temos tanto o tecido gengival quanto o tecido ósseo Tecido espesso. ósseo. Então, quando a gente vai trabalhar, olhem só a trabalheira que dá ficar com o Oshmi. Então Ah, aí vai não. lá, Vai, tira um pouquinho, vai, raspa aí tudo. vem com o Oshmi, aí limpa, aí depois de novo, o Oshmi vai quebrando, vai modelando, vai deixando, sem deixar pontas. Isso é muito Isso, importante. E por isso. favor, gente, quando remover esse fragmento ósseo que se soltou, não deixa lá dentro, tira. Por isso que é bom sempre passar uma furetinha, porque senão o paciente vai dizer com gente, vocês não sabem o porquê. E outra Exatamente. coisa, se optarem para partir para uma cirurgia flapless, tá? Usem mini Oshmi afiado. Não adianta usar aquele dali que já não tem mais corte nenhum, e vocês só vão ficar acariciando o osso. Vai alisar. Vai ficar alisando e não vai fazer nada com ele. Não tem Não, sentido. não vai sair do Assim, lugar. É capaz do cirurgião ficar com raiva e abrir o retalho. E aí vai ficar feio, porque ele prometeu para o paciente que não ia abrir o retalho. Aí, de repente, ele tem que abrir o retalho porque ele não está conseguindo. Então, assim, exatamente. E eu já inclusive vi. tem até um estudo bem bacana comparado, né, as duas modalidades, flapless e com retalho campo aberto, que é até do pessoal aí da Fernanda e do Não, Favre, né? Que eles fizeram metade da boca em campo aberto e metade em campo fechado. E viram que não tem diferença, né? No final não das tem. contas, não tem diferença. E eles ainda dizem mais o seguinte, que para você fazer a técnica flapless,
você tem que ter uma experiência clínica muito maior do que a grande maioria que está começando, enfim. Exatamente. Se faz necessário o uso de instrumentais corretos, né, de instrumentais afiados, e a experiência clínica é fundamental na hora dessas cirurgias flapless. Então, Exatamente. a nossa dica aqui para quem está começando é justamente essa: faça o retalho e espessura total, que você vai ter uma garantia maior de até mesmo rapidez do processo. Porque Exatamente. para você fazer uma remoção, por exemplo, de 2 a 3 milímetros de tecido ósseo, de osso, não é brincadeira, né, Não, flapless. não, Então, é bem difícil, é bem difícil. Eu sei porque eu também já demora. fiz. Mas é muito. Se E você faz não tem, parte do se você não aprendizado, tem né? o piezo, né, que aí é outra coisa, né? Ah, é isso mesmo. Aí sim, mas não é a nossa realidade, é isso que eu digo. Nossa realidade não é ter um piezo. O periodontista não tem um piezo para fazer Não, só isso, né? Então, assim, quando não, a gente faz o básico, vai funcionar e o paciente vai agradecer a gente. E o nosso vai. tempo também vai ficar de cadeira, vai ficar agradecido também. Sim, quando eu tive aula com a Poliana, que foi uma das autoras do artigo, Sim, né? sim. Gosto muito dela, sou muito agradecido, ela era muito exigente. E quando eu entrei no mestrado, a primeira cirurgia, ela virou pra mim: você vai rebater o retalho. Aí eu: não, mas quero fazer fletas. Não, você vai rebater. Não, eu quero fazer. Aí no final eu Então, rebati. eu li Aí o artigo, eu li seu artigo, eu sei fazer. depois ela liberou, aí eu vi, meu, ela tinha razão no que ela falava. Ela era bem exigente e eu agradeço até Sim, hoje por causa disso. Para todo eles, mundo. a Fernanda, ela, todos fizeram lá em Piracicaba, junto com, Sim. assim, eles são um pouquinho mais experientes do que eu, mas eu estava lá quando eles estavam também em Piracicaba. Você viu o vídeo, né? A câmera de segurança. Eu estava lá, ó. Não estava junto ainda não, viu? Mas eu passei depois por lá. Mas a Fernanda, eu estava junto com ela. A Fernanda também, que é autora do artigo também, Uhum. né? Eu estava com ela E junto. Ela é mais só nova para o pessoal do que a Poliana. perder a curiosidade, depois com a osteoplastia feita Ótimo. e Excelente. finalizada a cirurgia. Excelente. Excelente. Muito bom, A John. gente esqueceu o tempo? Eu acho que a gente já pode começar a agradecer, a falar um obrigado de novo, agradecer a todo mundo que entrou aí, que ouviu a gente, e que vai ouvir ainda, porque a live vai ficar gravada, né? Eu vou disponibilizar no Instagram, vou disponibilizar no GTV, vou disponibilizar no YouTube. Então, muita gente ainda vai ver. Eu sei que o horário, às vezes, a maioria não consegue assistir ao vivo. Então a gente deixa gravado e vai ficar aí sim. Jonathan, foi um prazer grande, cara, ter você aqui com a gente. Foi muito legal. Agradecer a Rufraidi, o Fabrício, que estreitou nossa relação aqui. Foi muito bacana, adorei. Parabéns pelo seu trabalho. É incrível como a gente tem bons periodontistas, excelentes profissionais pelo Brasil afora. Isso é muito legal de ver, né? E agradecer mais uma vez a todos que entraram, a você e a Rufraidi, né? E ó, o Fabrício está agradecendo aí também. E dizer que as portas estão abertas aqui, quando quiser vir aqui, conhecer a gente, conhecer tudo, ou, enfim, eu estou disponível para o que precisar, tá bom? Muito obrigado Poxa, eu mesmo. que realmente agradeço a oportunidade de estar também lançando o seu curso, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E você está acompanhando um momento que foi trágico, mas foi bom, porque o mundo precisava mudar um pouquinho. A Precisava. gente precisava evoluir um pouquinho mais, então eu não gosto de ficar só vendo a parte ruim da vida. E essa fala, ela cai certinho com uma frase que eu gosto muito de uma banda, eu gosto de rock, tá?
então de uma banda Heaven, que fala o seguinte: a vida pode ficar melhor se você tirar um tempo para refletir. Apenas continue com o seu melhor. Faça o seu sonho se tornar real e ouça a ode e a alegria. E Show. essa é a verdade. Você não adianta ficar reclamando, vendo o lado ruim. Ah, Covid isso, Covid aquilo. Não, para. Pensa um pouquinho. Você pensou provavelmente um pouquinho. Falou, eu tenho que mudar, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer isso evoluir. E eu tenho certeza Exatamente. que é um grande sucesso no seu curso. Você está de parabéns e eu agradeço. Obrigado. E eu estou realmente muito feliz de estar aqui no lançamento dele, viu? Show de E em bola. nome do Felipe, do Fabrício também, que estreitou nossos dados, nos nossos laços, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Show de bola, cara. Obrigadão. Valeu, Obrigadão. Um abraço um e abraço conte a todos, comigo. Valeu. sempre. Foi Tchau, show. tchau. Adorei. Tchau, tchau.